Boa noite, meu irmão, minha irmã que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Júlio, vamos juntos até 1h da manhã, rezando, aprendendo das coisas de Deus, falando das coisas de Deus e rezando juntos. Rezando por você, rezando as suas intenções, rezando pela sua família. Que você possa nos acompanhar, possa fazer parte conosco dessa grande madrugada de bênçãos, nesta terça-feira, e vamos adentrar a quarta-feira também, pedindo que as bênçãos de Deus aconteçam na sua vida, aconteçam na sua história. É sempre bom quando nós nos reunimos como comunidade do Senhor para rezarmos, não é? Para falar de coisas de Deus. E agora, a Rede Século XXI cresceu. Nós chegamos agora ao vivo a mais de 21 capitais, né? São 21 capitais do Brasil, mais de 1.000 centros urbanos, grandes cidades do Brasil, são mais de 150 milhões de pessoas que agora podem rezar conosco. Por isso é muito importante, durante a programação a gente vai falar sobre isso, você fazer parte conosco dessa grande família que reza, que realiza, que evangeliza, quando você é sócio evangelizador. Graças a você, sócio evangelizador, conseguimos chegar a mais pessoas e precisamos manter isso. Então você que não é sócio ainda, com certeza vai rezar conosco e vai fazer parte dessa grande família que evangeliza conosco. E acima de tudo, você sabe que você participa, você liga para pedir a sua oração, para você falar ao vivo com o Padre, 0 operadora 19 3871 9620. 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone para você ligar, pedir oração, falar ao vivo com o Padre. Lembrando que todos os pedidos que chegam até nós colocamos logo mais no Momento Mariano aos pés de Nossa Senhora Aparecida, pedindo a intercessão da Mãe Aparecida que leve esses pedidos até o coração de Jesus, a Mãe que intercede por nós. Ela não é deusa, mas nós acreditamos na sua intercessão e colocamos os pedidos à vida, nos consagramos a ela, para que ela possa nos levar até Jesus. Então ligue para você participar conosco, nossas atendentes já estão lá para acolher você com todo carinho, tá bom? Quero mandar um abraço especial agora no início do nosso programa, lá para o Padre Geraldo Melotti, está lá em Porto Feliz, que é minha terra também, mas ele trabalha lá na Suíça, trabalha lá há quase 20 anos, não é? Grande amigo, quando eu vou lá a gente se vê e agora está passando uns dias de férias, estivemos juntos hoje. Grande abraço, Padre Geraldo e toda a sua família que estão lá ligadinhos na Rede Século XXI, passando umas férias no Brasil. E também o Padre Laércio e o Jean-Marie, também são lá da Suíça, de Lausanne, também estão passando uns dias de férias, né? Semana que vem vão estar lá em Sorocaba, estão lá em Minas Gerais, na casa do pai do Padre Laércio, né? Faz um trabalho da Diocese de Linz, está trabalhando lá na Suíça também em missão, né? Em Genebra e em Lausanne. Então Deus abençoe o Padre Laércio, o Jean-Marie também é um amigo, que estão aí da Suíça passando uns dias no Brasil, né? E estão rezando conosco aqui na Rede Século XXI. E é você que sempre nos acompanha. Estamos aí no meados do mês de julho, meado do ano, na verdade. Já estamos bem no meio do ano 2016. Agradecer a Deus o ano que já, metade do ano que já passou e colocar nas mãos de Deus essa próxima metade, né? Os planos, os projetos que nós temos, que Deus possa nos iluminar. Ele nos ilumina, nos ajuda, desde que nós possamos nos abrir à sua graça, desde que nós possamos deixar Deus participar da nossa vida. Muitas vezes, esse é o problema, nós não deixamos Deus participar da nossa vida. Nós achamos que os nossos planos, nossos projetos devem ser feitos por conta nossa só, simplesmente. Mas não. Deus precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte da nossa história. Se nós não damos espaço, Deus não pode participar. Faça hoje isso, nesse momento de oração, que você possa deixar Deus agir na sua vida, Deus agir na sua história. Talvez num momento difícil que você esteja passando, confie e acredite na graça de Deus. Hoje o nosso tema, Santíssima Trindade, está vendo aí na nossa tela? Santíssima Trindade. Vamos aprender um pouquinho sobre isso, o que é a Santíssima Trindade, vamos rezar, não é? Nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Antes disso, deixa eu mandar um outro abraço também lá para o Frei Eugênio lá de Porto Feliz, pároco da Paróquia São João Batista. Nós estivemos juntos tomando um café hoje também. Então, um grande abraço, Frei Eugênio. Obrigado pela acolhida aí em Porto Feliz, na Paróquia São João Batista, hoje que estivemos juntos. Santíssima Trindade, que é, na verdade, o nosso Deus que é amor. Nosso Deus é Trindade. Quer dizer, 3 pessoas, mas um só Deus. É importante
a gente aprender sobre isso. Senão a gente fala às vezes algumas besteiras, não é? Não são três deuses. Nós rezamos isso e você deve rezar toda hora, não é? Você diz lá o sinal da cruz nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós invocamos a Santíssima Trindade. Quando você reza glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é no singular, você percebeu isso? Às vezes nós ouvimos em alguns lugares as pessoas rezarem assim, glórias ao Pai. Não é glórias, não. É glória, porque é a um Deus só que nós estamos falando. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. É um só Deus, não são vários deuses, não são três deuses, são três pessoas. E você já percebeu que na missa, que é a grande oração da igreja, a Santa Missa, quantas vezes nós invocamos Pai, Filho e Espírito Santo? Ou nas nossas orações, no nosso dia a dia. Tudo isso, claro, fundado na palavra de Deus, na revelação bíblica. Isso é importante. Não foi a igreja que inventou isso. Lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, portanto, diz assim, Jesus enviando os apóstolos em missão para batizar e para anunciar. E diz assim, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Santíssima Trindade, em Atos dos Apóstolos vamos encontrar diversas citações também falando a mesma coisa, o batismo em nome da Trindade, o batismo em Deus, portanto. A pessoa quando é batizada faz parte do corpo místico de Cristo Jesus. Cristo é a cabeça, seu corpo é a igreja. Nós fazemos parte desse corpo místico, São Paulo vai dizer isso na sua carta aos Efésios. Pelo batismo, nós nos incorporamos ao corpo místico da igreja, cujo Cristo é a cabeça. A importância do batismo, o batismo não é simplesmente entrar num grupo social, numa classe social, também não é só algo social, não é? Mas o batismo é quando eu me incorporo, faço parte do corpo místico de Jesus Cristo, que é a sua igreja, cujo Cristo é o cabeça. Mais que isso, fazendo parte do corpo místico da igreja, eu alcanço a salvação. É a porta para a salvação o batismo. Batismo que é feito em nome da Santíssima Trindade. Por isso lembrei o batismo. É a primeira vez, lá a criança ou o adulto recebe o sinal da cruz. Um dos símbolos do batismo é isso, o sinal da fronte, marcando aquela pessoa. É a identidade nossa, por isso é na fronte, não é? Na testa. É para marcar com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando se batiza, o ministro então diz lá, que é o padre ou o diácono, até um leigo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que importante. Quer dizer, nós mergulhamos na vida divina. Olha a importância do batismo. E começamos esse caminho, em nome da Trindade Santa, nosso Deus, que são três pessoas. Padre, mas como é que é assim, três pessoas? É que nós estamos acostumados, e para você entender, não é tão difícil assim, não. Claro que é um mistério da nossa fé. Mistério no sentido que, pela razão, nem sempre nós chegamos lá. Veja, meu irmão, minha irmã, mistério, a palavrinha grega, não significa simplesmente algo que eu não posso alcançar, entender, perceber. É sim algo que eu não posso alcançar, perceber, pela razão humana. Mas eu posso chegar lá pela fé. Nós dizemos lá, depois da consagração na Santa Missa, você deve se lembrar, depois consagra o pão, consagra-se o vinho, o padre diz assim, eis o mistério da fé. Por que diz isso? Porque racionalmente, humanamente, pela razão, portanto, nós não vamos compreender aquilo. O pão e o vinho se tornam corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, a aparência continua o mesmo, mas a essência mudou. Assim nos ensina a fé e até a filosofia. Mas pela fé, então, nós percebemos. Não percebemos pela razão, mas pela fé. Mysterium significa isso. Assim também o batismo e assim também a nossa fé. Assim a Santíssima Trindade, Santo Agostinho já ensinava isso. Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, lá no século V, já dizia isso para a gente, né? Ele escreveu um tratado maravilhoso sobre a Santíssima Trindade. Mas ele vai dizer também que aquilo é um mistério de fé, que não chegamos só pela razão, chegamos pela fé.
os orientais, cristãos orientais, católicos, dizem assim, aquilo que nós não compreendemos pela razão, nós contemplamos pela fé. Aquilo que nós não compreendemos pela razão, nós contemplamos pela fé. Olha que bonito. A fé que consiste em crer naquilo que não se vê, diz a carta aos Hebreus. Mas a Santíssima Trindade, quando falamos então, são 3 pessoas, mas um só Deus, que se mostra de maneiras diferentes. Olha só, lá no Antigo Testamento, você toma a Bíblia, você vai perceber muito falar do Pai, Deus Pai, nos Salmos, nos livros do Antigo Testamento. Quer dizer, é o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que no Antigo Testamento se mostra na figura do Pai. No Novo Testamento, nós vemos então o Filho que se encarna, Deus que se encarna, que vem nos visitar, o Emanuel, o Deus conosco. É Deus, mas agora a figura do Filho, que se mostra, que se revela. E no mesmo Novo Testamento nós temos, lá no Atos dos Apóstolos, a figura do Espírito Santo, o mesmo Deus, mas que se mostra o Espírito Santo do Pai e do Filho, que é enviado aos apóstolos e discípulos para continuar a missão de Jesus. E que vem até nós hoje, esse Espírito Santo que renova a face da terra, que renova cada um de nós. O Espírito Santo nos dá força, nos dá ânimo, por isso precisamos pedir sempre o Espírito Santo, estarmos cheios desse Espírito Santo. E se estamos cheios do Espírito Santo, estamos com Jesus e com o Pai. Nas orações nossas e na missa principalmente, quando se fala do Pai, fala-se do Filho e do Espírito. Está junto, né? Quando se fala do Filho, de Jesus, fala-se do Espírito e do Pai. Não são, quando eu falo do Pai, então eu estou esquecendo do Filho e do Espírito, ou falo do Filho e esqueci do Pai e do Espírito. Não. São maneiras de se mostrar, mas é o mesmo Deus. São 3, então, pessoas. E aí eu queria dizer, por que a gente às vezes confunde com isso? Porque pessoa, da palavra persona, do latim ou do grego, quer dizer a personalidade. A gente fala muito sobre isso, né? A personalidade, aquilo que faz aquela pessoa ser o que ela é. E a personalidade não está no corpo, material, não está nesse corpo a personalidade, não. A personalidade, o que é? É o jeito daquela pessoa agir, é o caráter daquela pessoa, são as virtudes que ela tem, também os defeitos. Quer dizer, é algo que ela tem interiormente, que faz ela ser o que ela é. Não é algo exterior, não é, portanto, a matéria, o corpo. Pessoa não é isso. Pessoa é muito mais do que isso. Não é só o corpo. Por isso, quando falamos que a Santíssima Trindade são 3 pessoas de um só Deus, são 3 personalidades, 3 maneiras de se revelar, 3 maneiras de se mostrar, mas é o mesmo Deus, que agem em comunidade, comum unidade. Onde está um, estão os 3. Por isso dizer que a Trindade é o símbolo da perfeita comunidade. Porque se manifestam, se mostram de maneiras diferentes, em momentos diferentes talvez, mas sempre juntos, sempre unidos. Para dizer, olha, a diferença gera unidade também. Não significa porque nós somos diferentes, infelizmente nós temos esse pecado muitas vezes. Porque a outra pessoa é diferente de nós, então nós a excluímos do nosso grupo, às vezes até da comunidade, não é? Infelizmente. Ao contrário, a pessoa que é diferente pode enriquecer-nos, pode nos mostrar algo mais que nós não sabemos ou não conhecemos. É ridículo quando as pessoas tentam excluir aqueles que são diferentes. Às vezes acontece tanto no nosso meio, e é um pecado gravíssimo acima de tudo. Portanto, a Santíssima Trindade, quando dizemos isso, é a perfeita comunidade, que age de maneira diferente, mas que age junto. 3 pessoas e um só Deus. Há um doutor da igreja, chamado padres da igreja, né? Lá nos primeiros séculos do cristianismo, nós tínhamos aqueles que chamavam os padres da igreja,
que eram os primeiros teólogos, aqueles primeiros estudiosos da fé, que sistematizaram a fé para chegar até nós. Chamado período da patrística, os padres da igreja, os primeiros teólogos. E um deles chama Tertuliano. Tertuliano é lá do século III, lá no princípio do cristianismo. E ele, falando sobre a Santíssima Trindade, ele citava um exemplo muito interessante, muito simples, mas para que as pessoas pudessem perceber, isso talvez pode ajudar você e eu também. Ele dizia assim, Tertuliano, dizia assim sobre a Santíssima Trindade: é como você vai fazer um suco na sua casa, um suco de fruta. Você coloca, portanto, lá na jarra, você coloca água, coloca a polpa de fruta, não é? Que você vai usar o suco que você quer, e o açúcar, ou se é diabético, põe adoçante, né? Mexe bem e bebe, não é assim? O suco, você não pega lá então a polpa, a água e o açúcar, então come um pouco de polpa, come um pouquinho de açúcar, bebe um copo d'água e dá uma sacudida, né? A gente não faz assim para tomar o suco, né? Acho que ninguém faz isso. Você coloca tudo no mesmo recipiente, na mesma jarra, mexe e bebe. Mas ali naquela jarra tem água, polpa de fruta e açúcar, o adoçante. Os 3 componentes estão ali. Se você for fazer uma análise química, vai ver isso, né? Tem água, polpa de fruta e açúcar. Mas ficou o quê? Um suco só, não é? Suco de morango, suco de uva, de abacaxi, sei lá do quê. Não são 3 coisas. Se você precisou de 3 componentes, mas depois eles se uniram em um só. E tornou um suco só que você tomou saboroso. Olha só que interessante. Esse doutor da igreja, que de uma maneira tão simples mostrava como Deus age. E São João vai dizer lá na sua primeira carta, São João diz assim, Deus é amor. É um dos nomes para Deus. Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. E o amor só existe onde há mais de uma pessoa. Olha que interessante. Sozinho, ninguém ama. Você só ama se houver uma ou mais pessoas. Portanto, Deus só pode ser amor porque Ele é 3 pessoas. Olha que interessante. Ele é 3 pessoas, não são 3 pessoas. Ele é, e é assim que se diz, 3 pessoas. Por isso, Deus é amor. Para os muçulmanos, por exemplo, não existe isso. Por quê? Porque eles concebem Deus único. E o nosso Deus também é único, mas Ele se revela em 3 pessoas. Nós somos parecidos com os muçulmanos nisso, né? Nós temos um Deus único, os muçulmanos, os judeus e os cristãos. É um Deus único. Mas o Deus cristão, Ele se revela em 3 pessoas, porque Ele é amor. Olha que interessante. Uma coisa puxa a outra. Isso está escrito na Bíblia, está escrito no Catecismo da Igreja Católica, é doutrina nossa. E é bom a gente aprender essas coisas, né? Senão a gente faz o sinal da cruz lá e nem sabe o que está fazendo. O sinal da cruz é a nossa identidade, a nossa marca como cristãos católicos que somos. E no sinal da cruz, quando fazemos, invocamos a Santíssima Trindade. Portanto, invocamos as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, invocamos Deus junto a nós. Não é fazer o sinal da cruz só para espantar mosca, né? Tem gente que faz o sinal da cruz e nem sabe o que está fazendo, né? Certos lugares que a gente vê na televisão, às vezes, o sujeito faz lá o sinal da cruz para espantar mosca. Você faz o sinal da cruz, meu irmão, minha irmã, você está renovando a fé que você recebeu no batismo. A fé nesse Deus uno e trino, que é a Trindade. Você está renovando e lembrando para você mesmo, eu participo da vida divina. Eu sou um cristão, o meu Deus é amor, o meu Deus é a Trindade. Para dizer, portanto, há determinadas atitudes e comportamentos que eu não devo tomar. Quando fazemos o sinal da cruz, devemos lembrar de tudo isso. É um resumo de tudo isso. Para dizer que eu sou de Jesus. Portanto, eu sou do Pai e do Espírito. Estou cheio desse Espírito. E não posso sair fora da palavra de Deus, mas tenho que andar na presença de Deus. E quando eu ando na presença de Deus, isto é, quando eu estou na presença de Deus,
eu sou abençoado. E aí, a graça acontece na minha vida. Em muitas situações difíceis que eu esteja vivendo, Deus vai me mostrar o caminho. Deus vai me dar ali a resposta para aquilo que eu preciso. Mas se eu saio da presença de Deus e começo a buscar outros caminhos, eu acabo me perdendo. E aí o inimigo, o diabo, acaba me iludindo e acaba colocando coisas terríveis na vida da gente. E depois, para a gente retornar ao bom caminho, é tão difícil, meu irmão, minha irmã. Você sabe disso? Talvez você já passou por isso. Talvez você que agora me assiste já tenha passado por isso. Talvez você que agora sintoniza a Rede Século XXI pela primeira vez. Já há alguns dias estamos atingindo milhões de pessoas a mais. Talvez você agora sintonizou. Fique conosco. Deixa eu dizer para você que você é bem-vindo aqui. Mais que isso, deixa eu dizer para você que esse Deus que é Trindade ama você. E que Ele tem um plano maravilhoso para você. Acho que esse plano maravilhoso, esse plano motivacional que vem a partir da fé e da palavra de Deus, só pode acontecer em nossa vida se realmente nós estivermos com Deus. Se realmente nós deixarmos a Trindade Santa habitar em nosso coração. Nós temos na liturgia da nossa Igreja Católica uma festa, um domingo, dedicado à Santíssima Trindade. Depois do tempo da Páscoa, depois do Corpus Christi que celebramos, nós temos lá um dia, depois de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, nós lembramos a Santíssima Trindade. Lembramos tudo isso que eu acabei de falar agora, fundando-nos na Palavra de Deus. No livro do Deuteronômio, nas cartas de São Paulo, especialmente aos Romanos, que ele fala muito sobre isso. Depois Atos dos Apóstolos, dos próprios Evangelhos, não é? Celebramos essa festa para dizer, nosso Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas e um só Deus. E justamente por esse Deus ser amor, que Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. Palavrinha que significa o coração que se inclina às misérias nossas. Olha só, miséria, cordis, coração. Deus se inclina às misérias do nosso coração. E um Deus para fazer isso só faz porque é amor, porque é comunidade perfeita, porque age sem um anular o outro. Comunidade perfeita, trabalhar em unidade, não significa que eu vou anular o outro, que tem seus dons e seus talentos, de maneira nenhuma. Mas nós vamos trabalhar em conjunto, em comunhão. Eu gosto sempre de dizer na minha paróquia, lá na paróquia São Francisco de Assis, na cidade de Sorocaba, onde eu sou pároco, eu gosto de dizer lá para as pastorais, para os grupos, nas missas também, nós devemos andar no compasso. Compasso significa no mesmo passo, não é? Compasso, no mesmo passo. Juntos, na mesma direção, com o mesmo objetivo. E compasso tem um outro significado importante. Compassio, passio, passiones, daí a palavra paixão, sofrimento. Isso mesmo, sofrimento. Compaixão significa eu estar com o outro no seu sofrimento, não só nas alegrias. Veja, Deus tem compaixão de nós. Caminha com o nosso sofrimento. Ele tem misericórdia para conosco. Inclina-se às misérias do nosso coração, porque é amor. E nos ensina, então, que nós também deveríamos aprender e colocar em prática essa compassividade, sermos compassivos com o outro, essa misericórdia, porque muitas vezes nós queremos que Deus tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós, derrame as bênçãos e graças sobre nós, mas nem sempre nós somos misericordiosos com as pessoas. Perdoamos quando é necessário, acolhemos quando é necessário, nem sempre. Por isso nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do Espírito Santo que nos santifica. Na Santíssima Trindade, o Pai é aquele que cria, o Pai é o Criador. O Filho
é o Redentor, o Salvador, aquele que resgata, aquele que recria. Recria. E o Espírito é aquele que santifica. Veja, os três agem juntos, mas um não anula o outro, em comunidade. O Pai cria, o Filho salva, resgata e o Espírito santifica. Vamos pedir hoje então, meu irmão, minha irmã, essa graça de sermos renovados pela Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o pedido que você tem no seu coração, ligue para a gente colocar em oração. Ligue para a gente, ligue para falar ao vivo hoje, eu quero a sua ligação, a sua participação pelo 0 operadora 19 3871 9620, é o nosso telefone. Também pelo e-mail, você pode mandar o seu pedido de oração, madrugada@rs21.com.br. O nosso e-mail está aí na sua tela para você entrar em contato conosco. Também pelo Facebook, procura nossa página oficial Madrugada de Bênçãos, vai lá curtir e manda seu pedido de oração pelo Facebook, que vamos colocar todos esses pedidos aos pés de Nossa Senhora Aparecida logo mais. E também pelo WhatsApp, você que está navegando aí, também pode entrar em contato conosco, mandar o seu pedido de oração, pode ficar sócio pelo WhatsApp também, pela mensagem, né? Só nós não atendemos o telefone, né? O WhatsApp, né? Só pelo telefone daí. Não atendemos ligações pelo WhatsApp. Então mande a sua mensagem pelo WhatsApp também, 0 operadora 19 99 675 5600. 0 operadora 19 99 675 5600, nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, vamos fazer juntos essa madrugada ser abençoada, né? Como eu disse para você, não é? Como eu disse para você, né? Você pode ligar para a gente pelo telefone. E pelo WhatsApp nós não atendemos a ligação. Você manda a mensagem pela oração e também pode ficar sócio pelo WhatsApp, tá bom? Então participe conosco, vamos fazer essa noite, madrugada, ser realmente abençoada. Vamos rezar juntos. Ligue pra gente. Por falar em ligação, já tem alguém para participar ao vivo conosco aqui da nossa madrugada de bênçãos. Boa noite. Boa noite. Quem é que fala? Com Iracema Dias de Berizal. De onde, minha irmã? Minas Gerais. Minas Gerais, que bom. Seja bem-vinda à nossa madrugada de bênçãos. Amém. E a senhora quer rezar por quê? Diga, minha irmã. Sua bênção, Pai. Deus abençoe, Deus abençoe. E a senhora hoje quer colocar em oração quem? Eu quero colocar meus 2 filhos, que vai fazer um concurso público. Certo. Diz o nome deles? Marailson, Certo. que está desempregado. Sim. E Maraílson, que está trabalhando também, mas ele quer fazer o concurso público da Entendi. Prefeitura de Berizal. Vamos colocar aqui em oração aqui aos pés de Nossa Senhora. Deus possa iluminá-los, né? Para ir bem no concurso aí, tá bom? E por mais alguém? E quero colocar meu neto, Pedro Lucas, Certo, que Lucas. ele tem 1 ano e 5 meses e não está alimentando bem. Vamos rezar pelo Lucas então também, colocar aqui aos pés de Nossa Senhora, né? Mais algum pedido? E quero colocar também que Deus abençoa. Eu sou viúva Certo. e fico muito sozinha, que Deus coloca alguém no meu caminho. Vamos rezar, pedir a Deus por intercessão da Nossa Senhora, possa iluminar alguém para a senhora, tá bom? Vamos rezar confiantes, também é importante. Pedir a Deus que ilumine para que isso aconteça, tá? Deus abençoe, meu irmão. Obrigado aí em Minas Gerais por participar conosco aqui da nossa madrugada de bênçãos. E você, tá ligadinho conosco? Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Você não vai dormir, não. Nós vamos até 1h da manhã ao vivo, por todo o Brasil e pelo mundo, pela internet, né? Então aproveite para ligar para nós, para mandar a sua oração, para falar ao vivo com o padre, para ficar sócio conosco também, tá bom, meu irmão? É o nosso primeiro intervalo, bem rapidinho, a gente volta já.